Oi, pessoal, vamos ver distância entre números reais. Então, aqui está dizendo qual é a distância na reta real, na linha real, né, que a gente estabeleceu como reta real, entre os números menos 2 e 11. Então, ele quer saber, está perguntando a distância entre os números menos 2 e 11. A partir da figura, se você... cada tracinho é uma unidade, um número real, né? Então, se você contar qual que é essa distância, daqui do 0 para o menos 2, a distância é 2. Do 0 para o 11, a distância é 11. Vou colocar aqui a distância, tá? Que dá 11 e daqui dá 2. Então, você vai somar, né? Vai dar a distância 13. Você tem que dar 13 passos para ir do menos 2 para o 11. Como que isso foi feito? Aqui eu fui contando, mas como que isso é feito? Você pega o 11, você faz 11 menos menos 2, módulo de 11 menos menos 2. Então, se aqui for um número A, um certo valor que a gente não sabe qual que é, você vai sempre pegar o módulo de B menos A. Da pergunta que eu faço, pode ser, aqui para isso é a figura 12, pode ser módulo de A menos B, a distância? Daí respondam vocês. Então você não, ou você tem que memorizar que é, porque isso tudo, por exemplo, você vai, tem que memorizar que é B menos A, ou se eu confundir, dá no mesmo. Se você não souber responder por enquanto a dúvida, você pode tentar um exemplo. Faz 7 menos 3, que dá módulo de 4, que dá 4. Agora inverte o sinal, faz 3 menos 7. 3 menos 7 você vai subtrair, continua dando 4, mas conserva o sinal do menor. E módulo de menos 4 é 4. Então a resposta é sim. Pode. Então, por que a resposta é sim? Aqui eu fiz a numérica, mas por que a resposta é sim? Por causa dessa propriedade aqui, ó. Não tá... ela não está aqui. Mas eu acho que ela já apareceu. Ela não apareceu, não. É engraçado não ter aparecido, deveria estar lá. Mas é alguma dúvida? Então, modo de B menos A, porque assim, ó, então essa não está aqui, não está lá, né? Mas vamos colocar uma propriedade nova aqui, propriedade 6. O módulo de A menos B é igual a módulo de B menos A. Isso aqui é uma propriedade a mais aqui. Tá? Alguma dúvida? Só para... sim, desculpa, não está lá porque está aqui. Eu sabia que ela ia aparecer, tinha que aparecer porque é uma propriedade importante. Então, assim, ó, se A e B são números reais, a distância entre dois pontos A e B, que aí ele está chamando ó, já com uma letra e uma notação aqui diferente, bem intuitiva, que é D de distância, e nos parênteses você coloca os pontos que está com a distância, é B menos A. Só que a propriedade 6, que é... não está aqui, né? A propriedade 6 que ele está colocando... Não, desculpa, talvez voltou só eu colocar aqui, tá? Acho que a falha foi minha aqui. Acho que ia até o 6. Mas, enfim, tá aqui, ó. A propriedade 6 permite que isso... essa aqui, né? Que segue que módulo de B menos A é módulo igual a módulo de A menos B. Então, a distância de B para A ou de A para B é a mesma, tá? Essa que é a conclusão. Veja se tem alguma dúvida. Tem mais um exercício Professor, só aqui. pode voltar lá porque minha internet caiu e eu não consegui acompanhar. Sim, claro. Você fala, você chegou a pegar, nós começamos aqui, ó. Você pegou alguma dessa explicação aqui?
Não. Não? É tranquilo, eu falo de novo aqui, ó. A, ele está pedindo a distância entre o -2 e o 11, entre esses números. Do 0 para o 11, a distância é 11, dá 11 passos para chegar. Do 0 para o -2, você dá 2 passos à esquerda, então você vai somar 2 passos com 11, dá 13 passos, né, conforme cada marquinha aqui é um passo. Só que tem um jeito de calcular isso usando módulo, que é você calcular desse jeito aqui. É um módulo de 11 menos 2. Assim, eu não sei, eu não acho, bom, pode não ser tão, nesse caso, tão intuitivo olhando já a aplicação do número, mas para mim fica mais intuitivo o literal, que para você calcular a distância, você vai calcular o módulo da diferença. Então, você vai fazer B menos A em módulo. Porque se você fizer B menos A aqui, o que dá? Vai dar 11 menos o A, né? Porque esse aqui está fazendo o papel do B, e o -2 está fazendo o papel do A. Então fica 11 menos 2, que dá 11 mais 2, que dá módulo de 13, que dá 13. Então, é assim, se não achar intuitivo, pode ser que tenha que recorrer à memorização, ou seja, o módulo da diferença da distância. Porque aquilo que a gente viu, o módulo de 11 dá a distância do 11 ao zero, tudo bem. Mas sempre a referência, se você pegar o módulo de um número em particular, igual a gente viu aqui, que o módulo do número é a distância do número até o zero. Mas pode ser que você queira a distância não até o zero, mas você queira a distância, digamos, do -3 para o 5. Então, se eu fizer aqui, ó, a distância do ponto -3 até o ponto 5, você vai simplesmente colocar o 5 menos -3, que vai ficar 5 mais 3, para o jogo de sinal, menos a mais, que dá módulo de 8, que dá 8. Eu faço todos os passos porque eu estou explicando, né? Para ser didático, eu tenho que contemplar o maior número de pessoas que possam, às vezes, precisar de todos os passos. Mas quem for fazendo mais com menos passos, não tem problema, não. Matheus, posso te perguntar? Sim, claro. Então, vamos lá. Não é para tirar dúvida, porque você sabe, há muito tempo que eu não vejo nada disso. Mas para você tirar uma dúvida, na verdade, para que serve o módulo? Vamos lá, porque pelo que eu estou vendo, o módulo é um somatório de valores, né? Ou, no caso, pode ser representado por letras também, né? Mas, assim, qual seria, dentro de uma reta, né? Ali, qual seria mesmo como é que fala? Não sei a palavra em si, mas assim, para que o módulo? Ele serve para quê para a gente? Vamos lá. Certo, tranquilo. Ó, muito boa pergunta. Se for de um ponto de vista prático, ele serve para calcular distância. Assim, do ponto de vista prático do dia a dia, ele serve bem para calcular distância, porque sempre a gente vai ter que ter por exemplo, horas. Que hora, qual é a diferença de horas de Portugal para o Japão? Aí você vai ter que pegar aquele sisteminha das horas, que eu acho que na Inglaterra é os pontos zero, né? A direita soma 1, a esquerda subtrai. E daí você vai precisar calcular essa distância de horas, que no caso vai ser distância, mas quantas horas tem de diferença entre esses dois países. Ou pode pegar, não sei porque eu peguei lá, podia pegar o Brasil. É que eu quis pegar um que a gente não estivesse nele, mas tanto faz. Para o módulo seria. A gente também está -3, né? Está -3 aqui. Então, a gente faria isso. Do ponto de vista prático, para isso. Agora, do ponto de vista da matemática, porque a matemática, ela serve muito, assim, para ciência, para física, para descrever o universo, a natureza, e ela serve muito
ela serve também para a própria matemática. Então, a matemática, ela é meio autossuficiente ali, ela se basta, sabe? Ela faz coisa para ela mesma, assim. Então, do ponto de vista da matemática para a matemática, o módulo ele tem importância enorme, porque você pega coisas espelhadas. A gente vai ver, quando tiver em gráfico, vai aparecer de novo o módulo. Quando a gente for fazer o gráfico de uma função modular, você vai ver que para os valores negativos, ele pega o espelho dela que dá positivo. Então, para a matemática, ele tem esse tipo de aplicação. Uma outra aplicação mais sutil, que mais quem tiver no final do curso de física, que já tiver visto mecânica quântica, vai perceber que quando você trata com números complexos, aí você precisa calcular. O número complexo é um número bem diferente, que te dá um monte de propriedades novas, inclusive reais que eu falo, que está no universo, assim, na natureza, por exemplo. A mecânica quântica funciona porque os números imaginários são concretos, eles existem na natureza, né? Pelo menos segundo de acordo com a nossa interpretação atual da física. Então, ele aparece lá porque a função de onda que descreve um elétron, ela é complexa no sentido de número imaginário. E para você calcular a probabilidade de você encontrar o elétron num certo estado, você vai ter que pegar aquela função de onda, calcular o módulo ao quadrado. E daí tem essa importância também nas ciências, né? Bom, aí isso é para dar um pouco do... Então, aí você estava falando que isso aí, módulo, a gente vai usar muito em matriz linear, não é isso? Matriz linear, não é isso? Matriz linear, você falou agora? Que a gente vê módulo em matriz linear, por isso que você falou? Não, eu falei, deixa eu ver, eu falei outro nome, gráfico. A gente vai ver o gráfico de função modular. Tá, função modular, tá. Isso. O primeiro que a gente vai ver é o gráfico da função módulo, de x, né? Para poder ver que vai espelhar. Então, mas para distância é uma aplicação mais concreta, assim, que aí você faz a diferença entre dois pontos e toma o módulo dela. Que aí você vai... Por quê? Porque você vai... Quando você tem um número negativo e fizer a diferença, você vai estar fazendo a soma, né? Mesmo que você fizesse menos 2 menos 11, né? Você está somando, que é somando números negativos. Vai continuar dando módulo de menos 13, que vai continuar dando 13, né? Aí então, essa função que você fala é aquelas bijetoras, isso? Bijetoras, tá. É nisso que a gente vai usar? Assim, isso que você falou, bijetora, é uma propriedade de algumas funções, mas tem função, nem toda função é bijetora. Tem a função que é só injetora ou só sobrejetora. Quando ela é as duas coisas, é porque ela é bijetora. Sobrejetoras também, né? Só que a gente não vai entrar nesse nível de detalhamento. A gente vai só pegar a função bem do ponto de vista aplicado. A função que eu falei seria essa, ó. Módulo de x. Por exemplo, se for fazer o gráfico conforme você varia o x e o y, né? Porque o y, na verdade, é o f de x, mas você pode chamar só de y. Então, no zero, módulo de zero é zero. Aí você teria que fazer uma tabelinha, né? De x para módulo de x. Então, se o x for zero, é zero. Se o x for 1, continua dando 1, 2, continua dando 2 e o 3 continua dando 3. Agora, isso se ele for mais. Agora, se o x for menos 3, o resultado é 3. Se for menos 2, o resultado é 2. Se for menos 1... Então, aqui seria assim. Eu estou dando uma introdução aqui, ó. Então, esse ponto, 1, esse ponto, x é igual a 2, ele tem o y igual a 2. Então, essa parte positiva do gráfico dá dessa forma. O mesmo x que você tem aqui, você tem o y. Só que se você fosse para o negativo e não tivesse o módulo, a função viria para cá, sem o módulo. Mas como ela tem o módulo, ela pega essa parte e espelha aqui em cima. Então, aqui vai dar a mesma coisa. Essa mesma reta espelhada para cá. Então, aqui é o menos 1. Se o x é menos 1, o y é 1.
se o x é menos 2, o y é 2, então, eu estou só adiantando, tá? A gente vai ver com mais detalhes lá na parte de gráfico, mas o gráfico fica espelhado, assim. Porque em matemática, a importância de modo para a própria matemática é que a matemática, ela define objetos para que você consiga enxergar padrões. Então, e depois, de repente, enxergar o que acontece num sistema que você consegue enxergar, depois trazer para o outro sistema que você quer saber o que acontece. É meio abstrato falar dessa forma, mas é o que acontece. Bom, aqui é um exemplo, assim, só com outros valores, mas você pega a distância entre dois pontos, que é dado pela subtração, porque que fórmula que foi aplicada aqui? A fórmula foi, você faz módulo de B menos A. Essa fórmula que foi aplicada. Então, é uma fórmula, né? Que distância entre dois pontos é o módulo da diferença. Mas você fala assim, se eu tivesse... Porque, de repente, você fala, não, eu não quero memorizar qual ponto que eu ponho primeiro, né? Que é mais econômico, e é uma economia boa. Você não... Tem economias que são boas, porque você não perde, você vai acertar do mesmo jeito. Então, independente de qual ponto que você começa, você pode fazer A menos B ou B menos A, tanto faz. Aqui ele fez, eu nem sei quem que é A e quem que é B aqui, mas ele fez 2 menos menos 8. Ou se ele tivesse feito menos 8 menos 2, também daria certo. Né? Então, também é igual a, se fosse menos 8 menos 2. Também dá módulo de menos 10, que dá 10. Então, essa é a distância entre esses dois pontos aqui, ó. Que é, se você contar quantos tracinhos, 1, 2, quantos passos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até o 0. Que era o que ia dar, né? Foi mais 2, 8, 9, 10. São 10 passos, a distância é 10. Alguma dúvida, comentário? Você não entendeu? Se quiser que explique de outra forma. Não tira do quadro não, que eu tô aqui ainda, tipo, o cérebro, meus neurônios estão ainda, entendeu? Ah, tá bom. É só um minuto. É isso, dá uma olhada. No caso aí, professor, é só uma das formas que tem para a gente visualizar a distância, né? Porque qualquer uma das que o senhor falou aí, a gente vai ter como visualizar, né? Uhum, exatamente. Você tem como calcular sendo essa a primeira forma, você calcula corretamente, como ele fez aqui, ou como eu fiz aqui embaixo. Na verdade, eu não sei qual que é qual, porque a gente não determinou quem que é o A, quem que é o B, mas se tomar em ordem alfabética, chamar esse aqui de A, esse aqui de B, então essas duas fórmulas permitem você calcular e obter o mesmo resultado. Para visualizar o gráfico tem esse papel de visualização. Você enxerga, né, que essa distância são 2 unidades e essa distância são 8 unidades. Agora, também a gente está aplicando, né, mas se você fosse, em termos de velocidade, falar, não, eu quero resolver rápido, talvez essa não seja o jeito mais rápido. E sim você olhar o gráfico, já bater o olho e falar, daqui até aqui são 8 passos, daqui até aqui 10, 8 mais 2 dá 10. Entendeu? Assim, para não ter que escrever esse formalismo. Mas é bom saber que existe esse formalismo. Uhum, eu acho dessa forma mais fácil. Com o módulo ou pelo gráfico? Pelo gráfico. Ah, perfeito. Foi o que eu imaginei. Agora, Matheus, quando você colocou aqui, ali, módulo A menos B, e você também inverteu B menos A, tá? A ordem dos fatores não altera, seria isso, né? Isso é a fórmula, isso já é a fórmula, ou no caso, nessa situação, a questão
pedia módulo de A menos B, que já tinha quem era ali. Você colocou tanto um quanto o outro, poderia ser A ou B. Isso não é necessariamente, tipo assim, todas as vezes essa será a fórmula para ser usada para acessar o módulo. Porque é o seguinte, exatamente. Então, assim, ó, a fórmula, na verdade, digamos assim, é como se fosse essa igualdade aqui, ó, essa igualdade, que fosse, quer dizer, que está até aqui, ó. Ó, digamos assim, a fórmula é essa, que é você fazer mod de B menos A. O ponto que você pode fazer mod de B menos A igual, você pode também fazer como mod de A menos B, é por causa da propriedade. Então, é a propriedade do módulo. Ou dos números negativos, que permite você fazer isso com o módulo, tá? Mas, digamos assim, uma propriedade 6... Sim, agora eu entendi. Ele pegou uma propriedade dos negativos, que é uma outra tabela. Mas, então, isso aqui... Deixa eu voltar nessa parte. Ó, essa igualdade aqui vem da propriedade do módulo. Essa igualdade aqui, ela é da fórmula. Da fórmula do quê? Da distância, tá? Então, a fórmula da distância te dá essa igualdade e a propriedade do módulo te dá essa outra igualdade. E na matemática, se a igualdade é uma relação transitiva na matemática. Se A igual a B, o que significa transitividade? Se A igual a B e B igual a C, então A igual a C. Transitividade é isso, é você pegar poder igualar A com C, já que o A é igual a B e B igual a C. Essa propriedade chama propriedade transitiva, tá? Michel, é utilizada para demonstrar teoremas quase que diariamente. Vários teoremas, né, envolvendo matemática mais abstrata, teoria de grupos e tal. Isso, mas é uma excelente questão, entendeu? Essa igualdade é da fórmula, essa igualdade é da propriedade do módulo, que vem da propriedade dos negativos e da própria definição de módulo, né? Porque os negativos, tal como eles foram concebidos, e o módulo, tal como ele foi definido, quando você junta essas duas coisas, ele tem essa propriedade simétrica, você pode subtrair em qualquer ordem, e aí você não precisa se preocupar que ordem que você vai colocar, entendeu? Mas como a Tawane comentou, normalmente é mais fácil o jeito gráfico, tá? A forma gráfica de se visualizar isso.